Olá pessoal, aqui é o professor Eulo, professor de Biologia. Vamos à resolução da nossa oitava questão da lista, uma questão de ecologia que fala o seguinte: sobre as relações entre os seres vivos, assinale o que for correto. Número 1. O mimetismo batesiano ocorre por meio de um processo evolutivo, em que um animal inofensivo, por mutação, pode assemelhar-se a outro, que é evitado pelo predador, ganhando uma vantagem seletiva, gerando mais descendentes na população. Pessoal, quando nós falamos de mimetismo, nós vamos lembrar lá de adaptação do ser vivo no meio ambiente. E quando nós falamos de mimetismo, nós sempre lembramos de camuflagem, que são dois fatores evolutivos importantes. Lembrando que quando eu falo de camuflagem, é quando o ser vivo imita o ambiente ou algum objeto inanimado do ambiente. Quando eu falo de mimetismo, é o ser vivo imitando outro ser vivo. Então são coisas diferentes. Lembrando que a camuflagem pode ser por homotipia, quando imita a forma do ambiente, ou pode ser por homocromia, quando imita a cor. Mas quando eu falo especificamente de mimetismo, nós temos dois tipos também, assim como camuflagem. Eu tenho o mimetismo que é batesiano, ou também chamado de mimecria, e o mulleriano. Mas, lembra que mimetismo é quando o ser vivo imita outro ser vivo. Lembra lá que existe o mimetismo batesiano, que eu também chamo de mimecria, e o mulleriano. E qual seria a diferença dos dois? No batesiano, pessoal, é quando o ser vivo não venenoso imita outro ser vivo venenoso. Ou outra definição é quando um ser vivo palatável imita outro ser vivo não palatável. Um exemplo clássico de questão de um ser vivo não venenoso que imita outro venenoso é a cobra coral falsa, que imita a cobra coral verdadeira. O ser vivo não diferencia as duas. Quando chega perto de uma coral falsa, que não é peçonhenta, ele foge dela, porque ela se parece muito com a coral verdadeira, que é venenosa. Ou seja, a coral falsa, ela obtém uma vantagem em cima da coral verdadeira e acaba se beneficiando porque ela é peçonhenta. Tudo bem, pessoal? Um outro exemplo é a borboleta vice-rei, que é palatável, que imita a borboleta monarca, que é não palatável. Ou seja, quando o passarinho se alimenta da borboleta vice-rei, ela é gostosa, tem um gosto bom. Mas no outro dia, ele pode ir lá e se alimentar de borboleta monarca, que tem um gosto ruim, ela é não palatável. De modo que na próxima vez que ele for comer borboleta e ele vê uma vice-rei, ele lembra lá do gosto que era bom, ele vai se lembrar do gosto da monarca, já que elas são muito parecidas. E ela vai acabar não comendo borboleta vice-rei e ela acaba sendo beneficiada. Agora, quando eu falo do mimetismo mulleriano, é quando um ser vivo venenoso imita outro ser vivo venenoso. Um exemplo clássico de questão é quando você tem lá abelhas e vespas com listras pretas. Elas são muito parecidas em relação à cor das listras, e quando um animal pega uma picada de vespa que dói muito, ele passa por uma colmeia de abelha, ele quer passar longe, né? Ele vê ali, opa, vou fugir daqui, já que é muito perigoso e dói bastante. Então, nesse caso aí, as duas acabam sendo beneficiadas. Então, essa seria a diferença. Então, a primeira alternativa, pessoal, ela está correta. Lembrando que esses fatores evolutivos não é o ser vivo que quer imitar por vontade própria. Isso acaba surgindo por mutação. E lembra, mutação é o único fator evolutivo que é capaz de criar uma nova característica, ou seja, que é capaz de criar um novo gene. É o único e sempre é aleatória. Às vezes é deletéria, mas algumas vezes pode gerar benefício para o ser vivo. Beleza? Então a primeira alternativa está correta. Segunda, duas espécies não podem conviver no mesmo habitat e com o mesmo nicho indefinidamente, se os recursos forem escassos, pois a competição será tão grande que apenas uma a mais adaptada sobreviverá. Esse é o princípio de Gauss. Pessoal, quando nós falamos a respeito do princípio de Gauss, ele fala lá que duas espécies podem viver no mesmo habitat, mas duas espécies elas não podem ter o mesmo nicho. Ou seja, duas espécies podem ter o mesmo habitat, mas o nicho ecológico tem que ser diferente. Lembra lá, né? Uma ideia para nós entendermos. Como se o habitat fosse o endereço em onde a espécie mora, o ser vivo mora, e o nicho é como se fosse a profissão, o que ele exerce dentro daquele habitat. Se eu tiver lá dois seres vivos com o mesmo nicho ecológico,
vai ter uma competição entre eles, ou seja, vai ter uma sobreposição de nichos, que é isso que o princípio de Gauss fala. Quando você tem esse mesmo nicho ecológico, essa sobreposição de nichos, isso vai fazer com que as espécies elas compitam, por exemplo, por alimento, por território e até mesmo ali por outros fatores importantes para a sobrevivência, de modo que apenas a mais adaptada vai sobreviver e deixar descendentes. Por isso que o número 2 fala, duas espécies não podem conviver no mesmo habitat e com o mesmo nicho, indefinitivamente se os recursos forem escassos, pois a competição será tão grande que apenas uma, a mais adaptada, sobreviverá. Esse é o princípio de Gauss. Correto, pessoal? De forma indefinida, não pode viver lá com o mesmo nicho ecológico. Pode ter o mesmo habitat, mas não o mesmo nicho, porque senão vai ter uma sobreposição de nichos. Então, tanto a número 1 como a número 2 estão corretas. Número 4. O comensalismo e o amensalismo são dois tipos de interação interespecífica, positiva. No amensalismo, a associação ocorre em razão da obtenção do alimento. No comensalismo, a associação ocorre frequentemente por proteção, abrigo ou suporte físico. Falso, pessoal. Realmente, essas duas relações ecológicas, elas são interespecíficas. Entretanto, a gente lembra lá que o comensalismo é uma relação interespecífica que é harmônica. Ela é positiva para alguém e para o outro é indiferente. Eu falo que é positivo, zero. Agora, quando eu falo em relação ao amensalismo, o amensalismo é uma relação interespecífica desarmônica. É quando uma espécie vai ser positivo para ela, produz substâncias tóxicas que inibem o crescimento de uma outra espécie. Vai ser negativo para a outra. Não são positivas. No caso aí, o comensalismo é positivo porque é uma relação harmônica, mas o amensalismo não é. Por isso que essa aí é falsa. Número 8. O ecossistema, quando em equilíbrio, não impõe resistência ao crescimento das populações, de forma que não há controle das densidades populacionais. Falsa, pessoal. Se o ecossistema está em equilíbrio, é porque você tem um controle das densidades populacionais. Imagina aí, se a população começa a crescer desordenadamente, você vai ter um desequilíbrio ecológico. Desse modo, você pode ter até mesmo uma redução do número de indivíduos da espécie. Então, falso. Não impõe resistência ao crescimento populacional? Isso é falso, impõe sim. É por isso que o ecossistema está em equilíbrio. Número 16. Líquens e micorrizas são exemplos de colônias heteromorfas? Falso, pessoal. Lembrando que uma colônia heteromorfa ela tem que ser uma relação harmônica e intraespecífica. E no caso de líquens e micorrizas, você não tem uma relação de indivíduos da mesma espécie. É interespecífica. Líquens é uma associação de algas e fungos, micorrizas de bactérias e raízes. São de espécies diferentes, é interespecífica, por isso que não pode ser uma colônia. A relação que existe entre líquens e também lá entre as micorrizas é uma relação de mutualismo e não de colônia. Vai ser lá de mutualismo. Por isso que as respostas corretas são apenas a número 1 e a número 2.